Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Hoje nós estamos aí com mais um capítulo para meditarmos. Hoje o capítulo 26 vai falar do grande rei Uzias, né? Um rei muito importante para a nação de Israel, tudo aquilo a qual ele faz, né? Ali em Judá. Então ele tem ali um poderio muito grande, ele faz Judá ali, todo aquele reino prosperar em questão de armamento, de exército. Ele retorna algumas questões, reconstrói. E nós percebemos que no começo ele faz aquilo que agrada a Deus. É o que nós colocamos no capítulo 25, os irmãos lembram. Não é simplesmente fazer o que Deus quer, mas a motivação é extremamente importante. Nós sabemos que entregar o dízimo, ofertar para missões, estar no culto, adorar ao Senhor, orar, ler a Bíblia é importante. Agrada ao Senhor, realmente. Mas a gente precisa também parar e pensar qual a motivação, o que me leva a fazer isso. Porque muitas vezes quando eu faço algo certo, algo bom, com a motivação errada, existe um sério problema. Então nós vamos ver que Uzias, aqui no nosso texto de hoje, Deus o prospera, vai dizer, né, o versículo 5 vai dizer: buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que o texto já deixa claro, enquanto. Então quer dizer que houve um momento que ele parou. Mas enquanto ele buscava o Senhor o prosperou, o Senhor o abençoou. E é por isso que às vezes é estranho falar, mas temos que tomar muito cuidado com as bênçãos de Deus. Muito cuidado. Porque senão elas vai nos ensoberbecer, vai nos achar que somos melhor do que os outros. Olha, Deus me abençoou e não te abençoou. Tá vendo como eu sou mais amado? Daquela rixa que existe entre filhos. Pai, quem só ama mais? Mãe, quem só ama mais? Não, sou eu aquele. Então, muitas vezes, a bênção de Deus pode nos levar a um patamar de orgulho e achar que somos melhor que os outros. E isso pode ser um sério problema. E Uzias chega a esse ponto que ele entra no templo, aquilo que era incumbência dos sacerdotes fazer, ele agora quer fazer, ele se acha digno disso. Mas não, cada um está na sua posição. E como rei, ele teria que estar na sua posição de rei, cumprir aquilo que Deus queria fazer como rei. Por isso que cada um de nós temos uma função, cada um de nós temos um ministério. E cabe a nós, às vezes, o nosso ministério. E às vezes a gente erra por querer intrometer aquilo onde Deus não nos chamou. Fazer aquilo que Deus não nos chamou. Sabe, colocar diante do Senhor. Não, o que Deus nos chamou para fazer? O que Deus tem nos direcionado? É nisso que eu tenho. E outros. Por isso que nós somos um corpo. Aquilo que é parte da mão, a mão faz. Aquilo que é parte do pé, o pé. Não tem como a mão querer fazer a parte do pé. E Uzias teve isso aqui. E o fim dele, por ter pecado contra o Senhor, foi um fim triste. Porque olha o que diz o versículo 21. Diz que o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separado, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o seu povo. Olha o que diz. Diz que por causa da lepra que Deus o colocou nele, Deus, o texto deixa muito claro, que Deus o atingiu com lepra. E diz que então, por causa da lepra, ele ficou numa casa separada, foi, vamos dizer assim, foi tirado do meio do seu povo, o povo que tanto amava, tanto que prestigiava. Isaías vai dizer isso, né? Ele é afastado desse povo, e não só do povo, mas do templo de Deus também, né? Ele foi separado, diz aqui, durante todo esse tempo morou numa casa separada. E olha o que diz do templo. Do templo ele foi excluído, leproso e excluído do templo do Senhor. Então, irmãos, não deixe se enganar, o pecado tem consequência. O nosso pecado, ele traz consequência, ele nos separa de pessoas que amamos, ele nos separa da vida em comunidade e nos exclui da presença de Deus, de sentir Deus, sabe? Porque às vezes estamos no culto, estamos fazendo algo para o Senhor e não sentimos nada, parece que aquilo se torna até um fardo, se torna até um peso, porque muitas vezes Deus já não está mais ali. Sabe, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. De repente eu estou na casa de Deus, mas excluído da presença do Senhor. Então, irmãos, pecado ele precisa ser confessado. Pedido de perdão precisa ser feito, arrependimento precisa ser feito. Por mais que a gente acha que não, mas vamos orar para que o Senhor traga sobre o nosso coração, né, um coração arrependido, e possamos estar diante do Senhor buscando a presença dele.
Então que Deus possa abençoar os irmãos, que essa palavra possa encher o teu coração e saber que o desejo de Deus está no início desse capítulo. O desejo de Deus está que enquanto buscarmos ao Senhor, o Senhor permanece fiel, porque a sua palavra é uma palavra de fidelidade e Ele quer do seu povo fidelidade. Então, se há algo ainda de errado, que no dia de hoje, em nome de Jesus, possamos parar, confessar, pedir perdão ao Senhor e continuar a nossa caminhada, avançando na presença do Senhor, sendo realmente um instrumento na mão dele. Que Deus abençoe os irmãos, um excelente dia, em nome de Jesus.